Eu estou me desintoxicando do marketing digital, mesmo trabalhando com ele. É muito estranho falar isso, porque há 6 anos eu trabalho com rede social, com Instagram, com criação de conteúdo para outras empresas e hoje para as nossas empresas. Com meu esposo e eu, nós temos 2 empresas digitais. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns pontos que me fez, assim, querer ter esse detox. Eu acho que também você vai se identificar e vale a pena você assistir até o final. Por quê? Porque a sua saúde mental, ela tá em jogo. Entre o que as pessoas estão falando pra você versus a sua paz, eu acho que você vai escolher a sua paz, né? Então vamos conversar sobre isso. Então, prazer, meu nome é Thaís Lassi e aqui nesse canal eu falo com mulheres cristãs que querem crescer no empreendedorismo, na fé e na vida. Então, se você gosta desses 3 pontos aqui e quer aprender com mais profundidade, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra gente poder crescer juntas nessa jornada. Bom, como eu falei, eu estou me desintoxicando, mesmo trabalhando nesse mercado, há cerca de 6 anos full time mesmo. Porque antes eu usava o digital como uma renda extra. Eu tinha, né, um trabalho, outros trabalhos, trabalhei em outras empresas, e o digital ele sempre estava presente, mas como forma de renda extra. E aí, quando eu comecei a fazer essa transição do CLT para ser realmente uma empreendedora, uma empresária, demorou um tempo. E aí, meu esposo e eu, lá atrás, a gente fundou a nossa primeira empresa, que foi de tráfego, né? E aí, essa empresa, ela surgiu basicamente na pandemia. A gente não sabia que meses depois viria a pandemia, mas aconteceu e meio que foi naquele tempo. Então, naquela época, explodiu, boom, explodiu cursos, né, online, aulas online, porque não podia se encontrar presencialmente ali. Até que eu também fiz o meu primeiro curso online, vendi o meu primeiro curso online, que era focado em renda extra, e nessa eu fechei 4 turmas. Então, eu abria e fechava vagas, né? Ficava um tempo sem abrir as vagas, depois eu fechava, enfim. No total, foram 4 turmas ali que eu ensinei a trabalhar no mercado digital com tudo que eu já tinha feito. E ao mesmo tempo, tocando a operação junto com meu esposo, né? Eu fazia parte do comercial / marketing, então eu fechava ali com os clientes no telefone mesmo, gente, era uma loucura, meu Deus. Na época eu não tinha filho, então eu podia ficar ali, ó, o dia todo, full time, ali, o tempo todo, sabe? Bem focada. E nesse meio tempo, tava estourado essa questão de curso. A gente comprou muitos cursos para nossa área, para desenvolvimento pessoal, para aperfeiçoar mais as nossas habilidades ali do marketing digital. E foi tudo muito bom. Só que chegou um momento que eu comecei a ficar meio assim, com algumas verdades absolutas que alguns gurus desse mercado, eles colocam como sendo, assim, o ápice, o suprassumo. E se você não atinge aquilo ali, você está descartado. E se eu não fizer, eu simplesmente sou um bosta. Desculpa a palavra. Eu vou linkar aqui algumas coisas que eu meio que tomei uma repulsa e eu tô me desintoxicando, e eu acho que também você deve compactuar com o que eu vou estar falando aqui. A primeira coisa é, você tem que postar tudo da sua vida pessoal, porque as pessoas se conectam com pessoas. Cara, nessa, muita gente acabou postando coisas além da conta. Postando a sua intimidade, sabe? Como casal. A sua intimidade do dia a dia, dos filhos, do seu faturamento, do que entra, do que sai. A sensação de que a pessoa já acorda pensando o que ela vai postar ali, sabe? Isso é muito perigoso porque eu imagino assim, ó. Você não vai abrir a porta da sua casa, ou você não vai entregar a chave da sua casa para um desconhecido. A rede social é basicamente isso, o Instagram é isso. É como se você os stories é como se você estivesse abrindo ali uma janela, uma porta da sua casa e convidando os desconhecidos para entrar na sua intimidade. Então, durante um tempo eu postava algumas coisas que eram além da conta, não precisava postar tanto assim, sabe? Tão exposto assim. Só que graças a Deus durou pouco tempo, porque eu meio que caí em si. Eu falei, não, pra que eu tô postando isso aqui? Qual é o meu objetivo? Qual que é a intenção do meu coração ao postar aquilo ali? Então eu comecei a diminuir a frequência das postagens, mas eu comecei a observar por que eu quero postar aquilo ali. Aquela postagem vai me levar a qual objetivo, sabe? Então começou a ser postagens mais inteligentes. E abre para parênteses. Nessa transição, eu comecei a ter mais clientes mais qualificados e não precisei me super expor ali, sabe? Então, quando você expõe demais, você tá dando a liberdade das pessoas, e muitas vezes desconhecidas, entrarem na sua intimidade e dar opinião e fazer o que quiser ali, porque você deu essa liberdade. Então, se você acredita que pessoas se conectam com pessoas, eu também acredito nisso, mas como ela se conecta? Qual é o lado humano que você vai
colocar na rede social que de fato vai conectar. Segundo ponto, é a casa do milhão. Se você não tem 1 milhão na sua conta, ou se você não atingiu ali seu primeiro milhão, você simplesmente não vai ter resultado nenhum. Você simplesmente não serve para nada, ou você é uma pessoa que não tem uma ambição ali de crescimento. Gente, eu conheço muitas pessoas aqui nos bastidores, são pessoas inteligentíssimas, com visão de futuro. Pessoas que têm uma boa carreira ou um negócio bem consolidado ali, sabe? Mas não sonha com 1 milhão, com 1 bilhão, com 1 trilhão, sabe? E nem por isso elas são pessoas que não querem crescer na vida. Só que isso aí não é um valor para ela, não é o valor da vida dela. E no marketing digital pega muito 1 milhão, pega muito aquelas boletas passando o tempo todo ali. E lá no início, eu confesso que eu fiquei um pouco meio tentada e me comparando com o resultado dessas pessoas. Caramba, será que um dia eu vou conseguir alcançar? E quando eu olhei para trás, eu falei assim, olha o quanto de coisa que eu já alcancei na minha vida, as viagens, as coisas que a gente já adquiriu ali nos bastidores de bens e tudo mais, que a gente conseguiu através do mercado digital. Mas não era como aquela pessoa postava. Então, eu me comparava com a vida que ela mostrava versus a vida que eu tinha. E sem perceber, eu menosprezava aquilo que eu já estava alcançando. Olha como isso é perigoso. Às vezes você olha o resultado da pessoa ali, você nem sabe se aquilo é verdadeiro. Primeiro ponto. Tem muita gente que, infelizmente, monta um personagem, aluga carro, coloca prints fakes ali. Tem essas pessoas, mas também tem pessoas sérias, pessoas que trabalham realmente de verdade, que têm resultados reais ali, mas não é do dia para noite. Tem um bastidor ali, ó, suado, até me dar conta de que eu estava entrando numa bolha e eu estava ficando alienada, a tal ponto de não enxergar aquilo que a gente já tinha alcançado até então. A terceira coisa é sobre a sua vestimenta. Você precisa vestir uma roupa tal para as pessoas te enxergarem dessa forma. Eu concordo que a roupa, ela diz muito. Muitas vezes ela fala muito mais do que a sua palavra. Então, às vezes, você não vai ter a oportunidade de falar muita coisa, mas a sua vestimenta, a sua postura, realmente ela fala. Mas isso é no primeiro impacto. Nos primeiros, sei lá, 5 minutos. O que hoje nós buscamos, pelo menos eu, é a profundidade. É realmente se aquela pessoa ela está coerente com aquilo que ela mostra externamente versus o que ela tem dentro dela. No marketing digital é muito fácil você colocar uma roupa e montar um personagem, parecer ser uma coisa, mas só quem te conhece nos bastidores sabe se realmente aquilo ali é compatível, sabe? Combina, é você de verdade. Então lá atrás eu também me comparei. Lembra uma época que tinha aquele boom do terninho branco? Que a mulher de terno branco era uma mulher empoderada e aí o terninho branco estava muito em alta. Eu comprei um terno branco, eu lembro que fui dar uma palestra sobre empreendedorismo, né? Numa igreja. E eu tava com esse terninho branco. Gente, não tinha nada a ver comigo. Eu acho lindo o terno. Eu acho lindo o terno branco, inclusive, mas não combinava com o meu estilo. Eu queria parecer ser uma coisa. Eu queria fazer parte de um grupo, sabe? Ser aceita ali. E não tô dizendo que tem momentos que você não vai se vestir bem. Eu amo me vestir bem. Eu amo me vestir naquele estilo, sabe, minimalista. Eu não gosto de estampa, né? Então, assim, eu uso sempre cores neutras ali, ou cores. Hoje eu tô bem, né? Bem neon. É aquele básico chique, né? Eu gosto disso. Eu não quero ser a mulher do high ticket, entendeu? Porque eu não quero ficar posando o tempo todo ali. Então, isso chega um momento que cansa. E o quarto ponto são os gatilhos emocionais. Cara, isso aí eu me incomodava muito. Por quê? Porque aqui eu falo com mulheres cristãs que querem empreender ou que já empreendem. Mas antes de você ser uma empreendedora, antes de você vender o seu serviço ou os seus produtos, você tem que prezar pela verdade. E quando você escolhe prezar pela verdade, você não pode manipular essa verdade. E no mercado digital tradicional, existem gatilhos mentais que você ativa na mente da pessoa. E a venda, a compra e a venda, ela é sempre pro lado mais emocional. E que se você souber usar esses gatilhos, você meio que manipula para a pessoa comprar de você. Então, quando você trabalha prezando pela verdade, prezando pelos seus princípios, tem coisa que você não vai poder fazer. São escolhas. E aqui eu acredito que quando você escolhe preto no branco, certo pelo certo, Deus, ele vai te mandar os clientes.
porque você escolheu preservar a verdade. Então, sabe, essas coisas falei, cara, eu tô cansada disso aqui, eu tô cansada desses hackzinhos, tô cansada desses jargões, eu vou fazer uma repaginada nas coisas aqui e vou simplesmente abrir a câmera aqui do YouTube, uma plataforma que para mim até então é um pouco desconhecida, estou conhecendo agora. Estou migrando para cá. O meu Instagram sempre continuou ali, mas eu nunca dei foco no crescimento do meu perfil, do meu Instagram, que tem outros negócios por trás ali. Eu falei, eu preciso estar num lugar onde eu quero abrir mesmo os bastidores, eu quero falar, eu quero mais tempo para falar. E o Instagram é uma ferramenta que não me permite isso, né? No máximo 1 minuto e olhe lá. Então eu tô migrando aqui pro YouTube para estar compartilhando tudo isso com você, porque eu tenho certeza que tudo que eu tô falando aqui, se fizer algum sentido para você, você vai falar assim: nossa, eu achava que tava ficando doida. Eu achava que estava sozinha nessa caminhada. Mas não, minha amiga. Comenta aqui embaixo se alguma dessas coisas que eu falei você também pensava, ou outras coisas que você também tá meio, sabe, com marketing digital. Mas reforçando, eu não estou me desintoxicando do digital, porque ele é a ferramenta de trabalho. É desses jargões, dessas verdades absolutas que as pessoas pregam por aí. Porque no final, o que eu acredito é que a verdade, ela vence. A sua autenticidade fala muito mais do que técnicas, estratégias e etc. Você ter estratégia, você estudar o seu plano de negócio, suas coisas, tem que fazer parte. O digital é uma ferramenta de trabalho que vai potencializar tudo que você vai fazer. Mas, quando você primeiro preza pela verdade, quando você decide ser mais autêntica no seu negócio, você vai começar a tratar essas coisas com mais leveza. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.